Sabe, falar sobre consentimento é uma parada que não dá pra ignorar. Tipo, você já parou pra pensar em quantas vezes a galera entra em situações complicadas só porque não teve uma conversa aberta? É importante garantir que todo mundo esteja na mesma vibe, principalmente quando se trata de sexo anal. Uma vez eu ouvi uma história de um cara que, super empolgado, decidiu experimentar sexo anal com a namorada. Ele achou que tudo ia ser tranquilo, mas não rolou um papo antes. A mina ficou meio insegura, mas acabou cedendo. E olha, foi uma experiência bem dolorosa para ela. No final das contas, o cara achou que tinha sido uma boa, mas a menina ficou com uma sensação de desconforto e até um pouco de raiva. Aí você pensa, se eles tivessem conversado melhor, isso poderia ter sido evitado. E olha, isso não é só um caso isolado. É comum ver situações assim, onde a falta de comunicação cria um clima tenso, mas não é só sobre dor. Não, tem também os momentos em que tudo flui de boa. Outra história que rola é de um casal que se preparou direitinho, conversou sobre limites, e cara, a experiência foi, eles usaram brinquedos, trocaram ideias e se divertiram pra caramba. Isso mostra como o consentimento e a comunicação são fundamentais. Agora não vamos esquecer que as preferências variam muito. Tem gente que curte mais a penetração, outros preferem estímulos externos. Isso é super normal, cada um tem seu jeito. Mas quando se trata de sexo anal, a conversa é ainda mais importante. As expectativas têm que estar alinhadas. Um dos participantes de uma discussão que eu vi até falou que, para ele, o tamanho não importa tanto quanto a habilidade de tocar e estimular. E isso é verdade. Porque o que vale é o prazer mútuo, né? E indo mais fundo, a gente não pode deixar de lado as consequências emocionais e físicas que podem surgir. Por exemplo, problemas de saúde podem aparecer se não houver cuidado. A higiene é importante aqui. A galera precisa estar ciente de que sim, existem riscos. E isso deve ser discutido abertamente. Afinal, ninguém quer passar por uma situação desconfortável ou pior, uma infecção. E sabe o que é mais louco? A galera se sente mais à vontade para falar sobre suas experiências. Especialmente as negativas, isso traz uma sensação de comunidade, sabe? Quando você compartilha suas histórias, se sente menos sozinho. Enquanto isso, outras pessoas podem aprender com essas histórias e se preparar melhor. É quase uma troca de conhecimento. Só que, no meio de tudo isso, a descontração é chave. Falar sobre sexo, ainda mais sobre preferências e experiências, pode ser um tabu, mas uma conversa aberta, com gírias e risadas, ajuda a quebrar o gelo. E cara, quando a comunicação flui, a experiência sexual melhora para todo mundo. E, se você está curtindo essa conversa, não esquece de se inscrever aqui no canal. Sempre rola papo assim, e é bom estar por dentro. Voltando ao assunto, a empatia e a paciência são essenciais. Imaginem só, numa situação onde um parceiro está nervoso ou inseguro, se você não tem a sensibilidade de entender isso. A experiência pode ir pro buraco, então, é aquele lance de estar presente, ouvir e respeitar os limites do outro. E não é só sobre sexo anal, tá ligado? Isso vale para qualquer prática sexual. O consentimento deve ser uma constante. A gente não pode tratar o sexo como algo mecânico. É sobre conexão, sobre entender o corpo do outro. E com certeza isso varia de mulher para mulher. Algumas têm prazer na penetração, outras não. O importante é entender que cada corpo reage de um jeito. E se a gente olhar para a cultura em geral, a maneira como diferentes sociedades abordam o sexo e o consentimento pode mudar muito. Em algumas culturas, é um tabu total, enquanto em outras, é mais aberto. Isso reflete em como as pessoas se sentem sobre suas experiências. E essas diferenças são importantes de se considerar quando a gente fala sobre consentimento. Agora, se você acha que isso é só conversa de bar, pense de novo. As estatísticas mostram que o consentimento é um tema crescente nas discussões sobre sexualidade. E a galera tá começando a perceber que não é só um detalhe. É a base de qualquer relação saudável. E já que estamos nessa, me conta. Qual foi a maior mentira sobre sexo que te contaram quando você era mais novo? Porque, sinceramente, eu aposto que você acreditou em pelo menos uma delas por muito tempo. Por fim, é sempre bom lembrar que consentimento é um processo.
não um evento único. Não é só perguntar uma vez e achar que está tudo certo, tem que ser contínuo. Sempre dando espaço para que a outra pessoa se sinta confortável e segura. E isso, meu amigo, é a chave para experiências sexuais mais saudáveis e prazerosas. E se você curtiu esse papo, não esquece de se inscrever no canal. Vamos continuar essas conversas, porque elas são importantes. No fim das contas, o que vale mesmo é a conexão que a gente cria, o respeito mútuo e a liberdade de explorar juntos. Então, bora quebrar tabus e falar mais sobre isso.